Já estou ao vivo para mais um encontro nessa quinta-feira e hoje o assunto está mais do que especial. Como ter melhores noites de sono na nossa vida depois que os filhos chegam. Eu acho que essa é a principal ou o maior desafio ou o que mais as mães conversam. E aí, seu filho dorme, não dorme? O que você faz? Porque a gente fica bem cansada, né, quando a gente não dorme. Quem não fica? Depois de uma noite mal dormida, nós estamos mais estressadas, nervosas, mais impaciente, mais intolerante, porque o sono ele faz bem para nossa saúde emocional, física, psicológica. Imagine na vida de uma criança. É fundamental as crianças dormirem. E algo muito importante que nós precisamos saber ou estarmos convictos disso. Nós não podemos aceitar o caos como algo normal. Não podemos aceitar que vida com as crianças é assim mesmo, que sempre vai ser assim. Porque o que eu mais ouvia era: esquece, você nunca mais vai dormir, nunca mais vai ter o mesmo sono. Não, vida com filho é assim mesmo. Quantas vezes eu ouvi isso? Muitas vezes eu ouvi. E esse comentário, ele gera uma prisão na gente, né? Porque quando a gente acha que não tem mais jeito, a gente também não faz nada para resolver. A gente não busca conhecimento, a gente não se esforça, simplesmente a gente cruza os braços e empurra a vida com a barriga. E isso é péssimo, porque faz a maternidade ficar pesada, faz a maternidade ficar difícil, faz a gente ficar desanimada e realmente achar que não tem mais jeito. Mas tem jeito sim, gente. As crianças foram feitas para dormir. As crianças também precisam dormir. É saúde e desenvolvimento emocional, é saúde e desenvolvimento físico, psicológico. Elas precisam dormir. E a gente precisa entender isso como algo necessário. A gente precisa entender que, além das crianças, você, mãe, também precisa dormir. Porque depois a gente fica, queria ter mais paciência, eu queria ser uma mãe mais amorosa. Mas como que nós vamos conseguir isso se estamos exaustas, se não estamos dormindo, se estamos cansadas? A falta do sono, a privação do sono é o principal gatilho da nossa irritabilidade. Concorda comigo, vocês que estão aqui? Quando vocês dormem mal, não é difícil o nosso dia? Você fica muito mais intolerante. Qualquer coisa a gente já tá brigando com o marido, qualquer coisa a gente já tá mais nervosa com as crianças. Então o sono ele é fundamental, inclusive as crianças. Porque eu comecei a estudar sobre o sono de tanto me perguntar se realmente as crianças nasceram para não dormir. De verdade. Será mesmo, meu Deus, que criança nasceu para não dormir? Como, gente, que uma criança não dorme? Como que a criança não pode ter uma noite de descanso? Nós precisamos entender o que nós temos feito que tem impactado a vida da criança. Nós precisamos entender o que nós temos feito que tem alterado o ciclo natural de sono das crianças. Porque a nossa vida urbana, a nossa vida agitada, tudo aquilo, a maneira como nós temos conduzido os nossos filhos tem trago despertares noturnos. Tem trago a resistência. Vocês sabiam que a criança não resiste ao sono? Porque toda mãe vai dizer isso, né? Meu filho resiste ao sono. Ele não gosta de dormir. Ele não quer dormir. Todas nós já falamos isso. Se você ainda não falou, pode acreditar. Mas deixa eu te falar uma coisa. A criança não resiste ao sono. Essa resistência das crianças ao sono é porque elas já estão com a produção de hormônio cortisol, adrenalina de forma desregulada na hora errada por causa do que a gente faz com eles, por causa do que o ambiente que a gente oferece para a criança. Isso faz com que a criança não consiga adormecer. Para a criança dormir, ela precisa estar em relaxamento, ela precisa estar relaxada mentalmente falando, para ela conseguir adormecer. Então, quando a gente leva a nossa criança para o sono com o cortisol alto, a adrenalina alta, que isso tem a ver com a rotina, tem a ver com o que ele faz antes de ir para o sono, tem a ver com o uso de tela, é difícil
a minha criança conseguir adormecer, ela vai dar muito mais trabalho para dormir. E quando essa criança dorme, é uma criança que tem muitos despertares à noite, é uma criança que tem um sono agitado, sabe? Que ela não fica quieta na cama, é um sono agitado, é um sono leve, às vezes qualquer barulho na casa acorda a criança, significa que essa criança não está entrando em sono profundo, ela não tem melatonina suficiente para garantir uma qualidade de sono. Porque o sono não é só a quantidade de horas dormidas. Porque você pode dizer, meu filho dorme de 10 às 10. Ah, então tá ótimo, ele tá dormindo 12 horas. Não tá ótimo não, porque além da quantidade, a gente precisa olhar para os horários, por causa das janelas de sono da criança. Porque em cada janela de sono tem a produção de hormônio adequada. Então, quando a minha criança perde as janelas de produção de hormônio, já altera todo o ritmo circadiano. Então, não é só a quantidade. Eu preciso olhar para a quantidade, para a qualidade desse sono e para o horário, porque o horário impacta a produção hormonal. Porque a qualidade impacta o humor do meu filho, impacta o bem-estar. Então, as crianças estão mais irritadas, mais agressivas. Você sabia que tem criança mais agressiva, respondona, teimosa, que as mães me falam desobediente? E, na verdade, elas estão em privação de sono. É uma criança cansada. E uma criança cansada, ela perde a calma muito fácil. Igual a gente quando nós estamos cansadas, quando a gente não dorme. Tá ficando claro para vocês que estão aqui comigo? Eu quero dar boa noite, boas-vindas. Só agora que eu vou fazer isso. Eu ligo o celular e já começo a falar. Boa noite a todas vocês que estão aqui. Sejam muito bem-vindas. Eu quero saber quem está aqui pela primeira vez. Diz eu. Coloca aqui no chat. Eu quero conhecer você. Tô sendo clara, Rose? Que bom, que bom. Coloca eu, quem tá aqui pela primeira vez, eu quero te conhecer. Essa é uma quinta-feira de feriado, eu sei que dá uma preguiça, mas é mais um dia, uma oportunidade pra gente conhecer um pouquinho mais, pra gente aprender um pouquinho mais. Faz tanta diferença na nossa vida um conhecimento aplicado na prática. E eu tô muito feliz de você estar aqui comigo. Oi, Érica. Oi, Mari. Boa noite, quem mais está aqui comigo? Boa noite, vocês que estão entrando. Vamos falar sobre o sono. Eu quero conhecer você, é a minha primeira vez. Seja bem-vinda, Rose. Primeira vez que você está aqui. A Elisa é a primeira vez. Vamos entrando. Já falei aqui várias coisas, né? Tô meio sumida, mas estou por cá. Oi, Dália. É mesmo, não te vi mais por aqui nas lives. Oi, Dani, boa noite, tudo bem? Faiga, boa noite. Vamos entrando, minhas damas queridas. Tem alguma dama aí? Já entendem o conceito de damas? Por que eu chamo vocês as minhas damas? Tem as minhas Marias, que são as mulheres que querem olhar para a maternidade, que querem aprender um pouquinho mais, mudar o curso dessa história da nossa relação com os filhos. Essas são as minhas Marias. Será que você vai ser uma das minhas Marias? Entrar no meu curso Maternidade Sem Peso? Esse mês, hein? Dia 30. Eu abro as inscrições para minha segunda turma. Falando nisso, acabei de lembrar, você já fez a sua inscrição para o meu evento, o dia que eu me livrei da culpa? Eu vou te ensinar como ter conexão emocional com os filhos tendo pouco tempo. Se inscreve, o link está aqui na minha bio. Você clica no meu nome, vai para minha bio e se inscreve lá, coloca o seu nome, seu e-mail, entra para o grupo VIP do WhatsApp. Isso vai ser uma aula, um evento gratuito para as mães, vai ser dia 30 às 20 horas, onde eu vou te ensinar como ter conexão emocional com os filhos tendo pouco tempo, para que você consiga de uma vez por todas se livrar dessa culpa de que você é uma mãe que trabalha, que é uma mãe que não tem tempo, meus filhos não vão saber que eu amo, Deus, que a gente se sente culpada, muito culpada. Então vem para essa aula. A Érica é uma dama. Mari já fez a inscrição, Mari? Muito bem, muito bem. Vem para essa aula, faça inscrição. Quem tiver lá no grupo VIP, quem tiver nessa aula comigo no dia 30, vai ganhar um desconto especial para entrar no meu curso digital Maternidade Sem Peso. É um curso online digital, você assiste do seu celular no horário que você quiser. Cada semana é liberado um módulo.
e é transformador. Lá você aprende sobre os estilos parentais, sobre a birra, sobre o mau comportamento emocional da criança, o cérebro da criança. Te ensino tudo sobre como organizar a rotina. Tem módulo do sono, tem módulo do emocional da mãe, tem aula bônus, e esse mês tem mais bônus vindo por aí. E temos encontro ao vivo, 2 encontros ao vivo comigo pelo Zoom para eu tirar as dúvidas de vocês. Então eu estou doida para conhecer as minhas Marias desse mês e acompanhar o crescimento e a transformação na casa, na vida de vocês. É maravilhoso. Vamos convidar mais alguém para vir para a live? A aula será presencial? Não, Júlia, a aula é online, tá? É dia 30/6, é uma quinta-feira, às 20 horas. Ela é online. Vai ser no YouTube, no meu canal. Já se inscreveram, gente, no meu canal do YouTube? Vai ser no meu canal do YouTube, às 20 horas. Eu vou dar essa aula para vocês. Como ter conexão emocional com os filhos, tendo pouco tempo. E abro, depois da aula, é o dia que eu lanço, eu abro vagas para o meu curso Maternidade Sem Peso. Tem um curso para lidar com filho adolescente? Adelúcia, eu não falo especificamente de adolescentes, né? Eu falo mais da primeira infância. Mas olha só, tudo que eu falo para você, você precisa extrair o princípio do que eu tô falando. E às vezes eu falo as idades que isso vão acontecendo. E você aplica. Porque o que eu ensino muda você, muda a sua mentalidade, muda a maneira que você lida com os filhos. Isso se aplica a qualquer idade. Existem coisas específicas da adolescência que vale a pena você estudar, acompanhar alguém que fala do adolescente. Mas os princípios que eu trago aqui para você, você já consegue aplicar. Quando eu falo do acolhimento, de como que dá escuta ativa, como que a gente lida com a criança. Então, quando eu falo da criança, você pega o princípio e aplica na idade do seu filho. Às vezes você muda a linguagem, às vezes você muda a forma de falar. A rotina muda algumas coisas, muda alguns horários, mas a essência do que eu ensino, ela serve para o seu filho adolescente, porque a educação respeitosa muda quem nós somos como pais. Não é uma receita de bolo que a gente vai lá e aplica no nosso filho. Ela muda a gente, a nossa mentalidade. Já convidaram mais alguém para vir para a live? Vamos convidar? Vou convidar mais 5 mulheres aqui. Vocês vão convidar? Tô convidando. Pronto, convidei. Vocês convidaram? Oi, Érica, boa noite. Tudo bem? Bom te ver por aqui. Bom, convida as amigas, não esquece de se inscrever para o meu evento, tá? Eu vou te ensinar como ter conexão emocional com os filhos, tendo pouco tempo, para você se livrar da culpa. Boa noite, Cleo, tudo bem? Bem-vinda a mais uma aula. E, gente, domingo tem outra live, vou fazer live domingo. Quem vai estar aqui comigo, levanta a mãozinha aí no chat. Domingo eu tenho uma live sobre casamento depois dos filhos, hein? Como fica o casamento, nosso relacionamento a dois. Já convidou, Mari? Então, domingo tem live, como fica o nosso casamento depois da chegada dos filhos, nesse mesmo horário, às 20h58. Vocês gostam desse horário, meninas? Damas, né? Vocês gostam? É um horário bom? Eu já pensei em fazer a live às 20 horas. Às 20 horas vocês vão estar aqui comigo? Eu fico pensando que até vocês organizarem a rotina, colocar as crianças dormir, fazer todo esse trâmite da noite, 8 horas, vocês não vão estar aqui comigo. O que vocês acham? Me fala aí no chat, o que vocês preferem? 8, 9? Qual a hora que vocês preferem essa live na quinta-feira? Tem alguém aí? Vocês estão me ouvindo, gente? Parece que travou aqui. 21, Dani, melhor?
21, eu acho que vocês preferem 21. Eita, acho que o Luiz tá chorando. Acreditem, bem na hora da live. Eu prefiro as 21 horas. Então é melhor, né, gente? A gente arruma tudo e vem 21 horas. Então, domingo, convida mais mães. Vamos falar sobre o casamento e a chegada dos filhos. Gente, agora eu tô ouvindo o Luiz chorar. Vou precisar ir lá. Vocês vão me esperar um pouquinho? Vocês vão conseguir me entender? Ai, gente, não queria perder essa live aqui com vocês. Não pode, não. Ele tá me chamando e Hilton tá lá com a Ana. Vocês deixam eu ir lá. Vocês deixam eu ir lá e eu volto aqui? Vocês não vão embora, não? Não vão embora, não? Aguarda. Fiquem aí sentada. Pega um chá, um café. Pega um suquinho, alguma coisa. Não vão embora, não. Segura na mão uma da outra aí, por favor. Não vão embora, gente. Luiz tá me gritando. Deixa eu ir lá ver o que ele tá chamando. Espera aí. Vão avisando as outras aí, ó. Ela só foi falar com o Luiz que ele tá chamando. Viu? Espera aí. Não vão embora.
Ai, gente, vocês me esperaram? Cadê vocês? Voltei. Vocês estão aí? Me dá um oi. Fui rápida. Acho que deu tudo certo. Cheguei lá, ele disse, mãe, já acordei, quero descer. Ele deve ter sonhado com alguma coisa. Achou que já dormiu a noite inteira. Ai, voltei. Vamos continuar? Vocês estão aí comigo? Dá um oi pra mim aí, pra eu saber que vocês estão aqui comigo. Bora que eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Ai, cadê, gente? Volta, volta. Volta as mulheres que saíram. Cadê as mulheres que saíram? Vamos convidar de novo essas mulheres? Oi, vocês estão aí? Venham, venham, venham pra live. Quem mais tá aí, gente, comigo? A Mari, a Érica, a Lúcia. Respira. Oi, Cláudia, tudo bem? Vocês estavam conversando aqui? Oi, Carol, boa noite, oi. Minha mãe. Vocês estavam conversando aqui enquanto eu fui lá? No chat? Avisando umas às outras que eu não tava aqui? Ô, Carol, que bom. Que bom que você ama meus conteúdos. Eles precisam gerar transformação em vocês, isso é o que importa. Oi, Valquíria, oi. Bora lá, gente, que eu quero que vocês saiam daqui com mais uma habilidade, que é melhorar a qualidade de sono sua e da sua criança. Dormir bem faz bem para todo mundo, faz bem para nós e faz bem para as crianças. Então, existe um erro comum que a gente comete demais. Achar que as crianças têm o nosso ritmo, o ritmo de adulto. Nós temos um péssimo hábito de inserir as crianças na nossa vida de forma com que elas sigam a nossa carga horária, os nossos horários. Tem criança que dorme 11 horas, meia-noite, 1h da manhã. Isso impacta profundamente o desenvolvimento da criança. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Toda criança até 12 anos deve estar dormindo antes das 20 horas, antes das 8 horas. Isso é desenvolvimento saudável, físico, emocional e psicológico. As crianças têm sido impactadas profundamente por causa da privação de sono. Elas estão dormindo mal. E além de dormir tarde, estão tendo uma péssima qualidade de sono. Por quê? Porque o ritmo da criança, a intensidade da rotina dela, o que ela faz antes de dormir, o que ela faz durante o dia, impacta na qualidade do sono. Então, a qualidade do sono também é importante. A criança precisa dormir bem uma noite, ela precisa dormir um sono de qualidade. E para ter qualidade, ela precisa ter melatonina. E tem um monte de coisa que a gente faz que tem impactado essa qualidade do sono das crianças. E é isso que eu vou contar para vocês. Se você seguir esse passo a passo que eu vou te dar hoje, que eu mostro para vocês nos stories, que eu mostro o que eu faço com as minhas crianças, é impossível não dar certo. Se você persistir, se você não desistir, é impossível não dar certo, de verdade. Só não vai dar certo se você tentar uma vez e não tentar. Não tentar é ótimo. Se você tentar uma vez e desistir, se você não for consistente, persistente, aí não vai dar certo. A primeira mentalidade que precisa mudar a sua. É possível sim, e eu vou te ensinar como. A criança, a gente dá o ritmo para a criança. Nós, conforme a gente conduz a rotina, as atividades que a criança faz, isso favorece ou não o sono. Por quê? O nosso ritmo, o nosso ciclo circadiano, ou ciclo do sono, ele é regulado pela luz do dia e da noite. Então, pela claridade e pelo entardecer. Vamos entender sobre a produção de hormônio. O hormônio do dia que nos deixa acordados, é o cortisol. Então, quando o sol começa a amanhecer, e o sol começa a nascer, há uma ativação no nosso corpo para produção de cortisol, para que a gente possa acordar, possamos ficar acordados, possamos ficar dispostos durante o dia.
Se não houver a produção de cortisol, a gente ficava com sono, a gente ficava meio desanimado. Então, o cortisol é um hormônio que nos ajuda. Só que em excesso, ele é hormônio do quê? Do estresse. Então, tudo que está em excesso não é bom. Então, presta atenção comigo. Se durante o dia o meu corpo está produzindo cortisol, à noite, ao entardecer, o meu corpo começa a produzir melatonina. Então, o corpo da criança, o cérebro da criança, ao entardecer, quando está diminuindo as luzes, o cérebro dela fala assim, tá na hora de produzir melatonina, porque essa criança vai dormir. Porque o nosso ritmo biológico é regulado pela luz. Deus nos fez assim. É regulado pela luz do dia e da noite. Entende? Eu vou explicar aqui tudo pra vocês. No final eu vou responder as perguntas, tá? Segura aí um pouquinho. Eu vou abrir aqui pra perguntas. Bora lá pra gente avançar no tempo. Só vai mandando coraçãozinho aí pra eu saber que vocês estão aí comigo, tá bom? Pra eu não achar que eu tô falando sozinha. Que aí vai subindo aqui uns coraçãozinhos. Eu sei que vocês estão aí, que tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês. Então, durante o dia tem o cortisol e ao entardecer tem a melatonina. O cérebro da criança, ele reconhece o ambiente, se está o ambiente do sono ou não. Por isso que é importante o ambiente, o ritmo da casa e o que a gente está fazendo com a criança. Porque quando chega no final do dia, começa a produção de melatonina, que é o hormônio que vai preparar essa minha criança para dormir. É o hormônio que dá o relaxamento na gente, é o hormônio que baixa a nossa atividade. Percebe? Em você, que no final do dia a gente fica mais lento, assim, umas 6 horas. Se você sentasse no sofá em algum lugar, você até cochilava, porque ela começa a produção de melatonina. Aí, o cérebro começa a produzir a melatonina, preparando a criança para o sono. Só que ele não reconhece o ambiente como um ambiente que a criança vai dormir. Por quê? O que normalmente a gente faz? A gente tá com a casa agitada, todo mundo conversando alto, falando, ou a gente chega agitada do trabalho, liga todas as luzes, liga a televisão, liga o celular. Então, esse ambiente não favorece o sono. Então, a criança tem muitas reações automáticas. O nosso cérebro foi feito para nos ajudar. Só que como a gente não conhece ele, acaba nos atrapalhando. Então, pensa comigo. Ao entardecer, começa a produção de melatonina, a criança já dá uma baixa na energia dela. O cérebro dela olha para o ambiente e ele decifra, entende, interpreta se essa criança vai dormir ou não. Então, se a gente deixa os ambientes, as luzes tudo ligada, o que a luz faz? Lembra qual é o hormônio que é produzido com a luz? O cortisol, com a luz do sol. A retina ocular, que fica aqui nos nossos olhos, ela capta a luminosidade do ambiente, ela capta, e aí ela capta e diz, tá muito claro aqui, essa criança não vai dormir, tá de dia ainda. Corta a melatonina aí, cérebro, corta, aumenta o cortisol, porque ela tem que ficar acordada, essa criança tem que ficar acordada. Aí o corpo da criança para de produzir melatonina e aumenta o cortisol. Por quê? Porque o cérebro dela não reconhece o ambiente como favorável ao sono, ele entende que aquela criança não vai dormir. E aí, para ajudar aquela criança a ficar acordada, ele começa a produzir cortisol. Sabe aquela criança agitada? Que você vê que a criança tá cansada, a gente olha pra ela e fala, meu filho, você tá cansado e não dorme. Às vezes a criança tem olheira, às vezes a criança tá exausta, você vê os sinais na criança e a criança não dorme. Por que, Simone? É meu filho que resiste ao sono? Não. Porque, de acordo com o que a gente faz, o ambiente que essa criança tá, que eu vou ensinar vocês como é que vocês corrigem isso, faz com que o cérebro da criança não interprete que ela vai dormir e aí aumenta a produção de cortisol. Não é que o seu filho resiste ao sono, ele não consegue dormir com o cortisol lá nas alturas. É igual quando a gente tá preocupada com alguma coisa financeira, tá com problema financeiro, tá com problema com o marido. Sabe quando a gente tá muito preocupado, que a gente fala que nós estamos estressadas mesmo? A gente deita e não consegue dormir. Rola de um lado, rola do outro, rola na cama. Isso é o cortisol tão alto que você não consegue adormecer. Você não consegue adormecer. Então, o cortisol impacta demais o sono. Porque o cérebro corta a melatonina e aumenta o cortisol. Quando essa criança demora a ir dormir, vai passando mais tempo ainda,
O corpo da criança percebe, o cérebro percebe que essa criança está cansada. Aí sabe o que o cérebro faz? Ele fala assim, ele tá muito cansado, mas ele não pode dormir. Vamos jogar um pouco de adrenalina nele, que é o hormônio da alegria, da explosão, né, da euforia. Vamos jogar adrenalina nele, porque só o cortisol não vai manter ele acordado, porque ele tá muito cansado. Aí a criança começa a produzir cortisol e adrenalina. Pensa como é que tá essa criança para dormir. Não dorme. Por isso que algumas mães falam, da meia-noite, da 1h da manhã e ele tá mega acordado, não dorme. Porque a melatonina, o cortisol e a adrenalina estão tão altos que ele não consegue adormecer. Para dormir, a criança precisa de melatonina e precisa estar relaxada. Então, aquilo que a gente faz impacta o sono da criança. É a gente que atrapalha. A gente atrapalha com as luzes, a gente atrapalha com a televisão à noite, com a criança no celular. Faz com que ela não consiga dormir. De verdade. E quando essa criança dorme, ela não tem um sono restaurador. Geralmente são crianças que acordam com muita frequência mal-humoradas, tem muita irritabilidade, porque é como se a criança não tivesse dormido à noite. O pico de produção de melatonina para o sono ocorre de 19 às 20 horas. Então, se naquele horário o cérebro da criança entender que o ambiente é um ambiente de sono, por isso a importância do ritual do sono, quando o cérebro entende que aquele ambiente é favorável ao sono, ele dá um pico de produção de melatonina justamente para preparar essa criança para dormir. E a produção de melatonina, ela vai até volta de 11 e pouca, meia-noite. Por quê? A criança produz melatonina, para quando chegar meia-noite, parar de produzir. A melatonina que ela produziu... Tô vendo se é o Luiz. Não, não é não. Aí, a melatonina é produzida até meia-noite, para depois garantir a qualidade do sono dessa criança até 6 horas da manhã. Por isso que quando a criança vai dormir cada vez mais perto do horário de meia-noite, menos qualidade de sono essa criança tem. Porque ela não tem produção de melatonina que garante a profundidade do sono que ela precisa. Como que corrige isso, Simone? Se você organizar o ritmo da criança, principalmente ao chegar à noite, ela naturalmente vai ser conduzida para o sono. Ela não vai brigar com o sono. Você não vai demorar para fazer ela dormir. Sempre que você demora para fazer a criança dormir, sempre que a criança dá muito trabalho para dormir, é sinal de que ela está com cortisol e adrenalina alto. É sinal que o que ela está fazendo antes dela dormir está fazendo com que ela entre em aceleração cerebral e ela não consiga relaxar para dormir. Então, qual é a estratégia? Ao entardecer, deixe a noite entrar na sua casa. Não saia ligando todas as luzes, não deixe o ambiente parecendo que tem um sol dentro da sua casa, parecendo que tá de dia. Deixa aquela casa penumbrinha, sabe, com pouca luz, com a maioria das luzes desligada, com a luzinha de abajur. Desliga as luzes, deixa o ambiente mais escurinho, porque ele é um ambiente favorável ao sono. Diminua as atividades. Deixa a criança brincar com atividades de baixo impacto corporal, sem correr, pular, agitar a casa. É uma atividade de pintar, de brincar de massinha, de montar quebra-cabeça, de mexer com o carrinho, de mexer com a boneca. São essas atividades de baixo impacto corporal, de baixa atividade, para que a mente da criança entenda que está na hora dela dormir. Aí você conduz essa criança para a hora do jantar. Quando essa criança janta, ela come, ela já entra em um estado de relaxamento, porque sempre que a gente come, dá uma relaxada. Senta na mesa, come, conversa. E aí essa criança, ela relaxou, ela entra em um estado de relaxamento e depois... Que foi, meu filho? Que foi? Olha quem chegou aqui, meu Deus. Oh, aqui tá muito claro pra você. Falando em sono, aqui tá muito claro pra você. Que foi, filho? Que foi? Quer descer? Mas você começou a dormir, filho.
Não tá de dia ainda não. Que foi? Você sonhou? Ó, eu tô falando ali com o pessoal, ó. Tá todo mundo ali, ó. Vem, deita aqui assim. Pronto. Fica aqui quietinho que eu vou fazer a live com você aqui, tá bom? Tá? Pode ser assim? Tá. Só tá muito claro aqui pra ele. Falando de sono, aqui é muito claro. Essa luz que eu fico usando pra fazer a live, depois que eu termino a live, eu demoro pra dormir, porque a mente fica em aceleração. Isso funciona com a gente também, viu? Ó, a Mari disse que começou a diminuir as luzes e deu super certo. Dá super certo, gente. Porque o cérebro da criança reconhece a claridade, reconhece o ambiente e ele para ajudar, tenta equilibrar a parte hormonal da criança. Só que como a gente tem hoje luz artificial, televisão, celular, isso tem atrapalhado o nosso ciclo natural, que é o nosso relógio biológico. Me diz uma coisa, quando você vai para uma chácara, uma roça, um lugar menos urbano, que tem menos luz, que chega de noite e tá mais escurinho, você não tem sono mais cedo? Gente perde até a vontade de assistir televisão, mexer no celular, parece que dá um sono na gente. É por causa da regulação hormonal que nós temos. E a criança é muito sensível a isso. Por que ela é sensível? Porque o cérebro foi feito para nos ajudar. Então a criança ela não tem raciocínio lógico, nem maturidade emocional e cerebral para lidar conscientemente com isso assim, ó. Não, chegou a hora de eu dormir. Às vezes, eu e você, nós adultos, estamos esperando isso das crianças. Nós estamos esperando algo incapaz das crianças nos oferecer. A gente quer que simplesmente a criança fale assim: ah, chegou a hora de eu dormir. E ela vai dormir. Mas como? Se ela tá com a mente acelerada, cortisol alto, adrenalina alta, ela não vai dormir. Tá fazendo sentido? Vocês estão aqui comigo, gente? Então, como é que eu corrijo isso? O ritmo que você dá para a criança impacta muito. A criança acumula o cansaço durante o dia e leva para a noite. Então, existe um mito que diz assim: vamos cansar bem essa criança para ela dormir de noite. Isso é um mito. Porque quando a criança tem uma rotina intensa, com a intensidade muito alta, que não respeita o ritmo da idade daquela criança, a criança entra em exaustão física e cerebral e ela leva o cansaço para a noite. Então, uma criança que tem uma rotina do dia desregulada, ela tem muitos despertares à noite. Eu vejo isso claramente no Luiz. Quando ele tem uma rotina exaustiva, quando eu mudo o ritmo dele, como impacta a noite? Então, é como 1 mais 1 é 2. A criança precisa ter as sonecas adequadas durante o dia. Criança que não tem soneca adequada tem muitos despertares. E eu já ouvi algumas pessoas falarem assim: não deixa dormir de dia para poder dormir de noite. Não vai acontecer. A criança que precisa da soneca, e ela não faz a soneca, ela vai ter mais despertares à noite, um sono inquieto, agitado. É uma criança mais irritada, que briga mais, tem mais agressividade. É uma criança que tem muito mais mau humor. É uma criança que come mal. Criança que não dorme bem, não se alimenta bem. Então é um mito achar que a gente tem que cansar a criança para ela dormir. A criança precisa ter uma rotina e um ritmo que respeita a fase que ela tá. A rotina da criança precisa respeitar o ritmo de acordo com a idade dela. Entenderam? Então, por exemplo, vamos lá pro sono. Vai chegando a tardezinha, você vai diminuir o ritmo, tanto da criança, da casa. E você vai escolher qual é a atividade que vai fazer, vai dividir, vai marcar o término da tarde pro início da noite. Aqui na minha casa, por muito tempo, foi o banho, e depois o jantar, e depois ir dormir. Hoje é primeiro o jantar, depois o banho, depois ir dormir. Por exemplo, vai chegando no final da tarde, as crianças diminuem o ritmo. Então, se estão brincando lá fora, estão correndo, estamos na rua, chega, entra, né? Vem pra dentro de casa,
Brinca com alguma coisinha no chão, sentada no chão, alguma atividade que desacelera a criança. Aí elas vão jantar. Aqui elas jantam 18 horas e no máximo, quase nunca 18h30. Mas é porque esse foi o horário que cada vez eu fui percebendo que foi ótimo para eles. Antes eles dormiam 7h30, 8 horas. Aí eu comecei a testar meia hora antes e fui vendo a qualidade deles no outro dia. O humor, a disposição em acordar, sabe? A criança alegre, ativa, colaborativa, tem a ver com o sono também, gente. Então, por exemplo, você pode fazer assim, ó. Aqui em casa vai jantar todo mundo 19 horas. Jantou, a criança entrou em contração, que é uma atividade de contração cerebral, desaceleração. Ela deve sair da mesa e ser levada diretamente para o quarto para dormir. Então, por exemplo, ela entrou 6 horas, diminuiu o ritmo, baixou as atividades, nada de televisão, nada de celular, luzes da casa pouco ligada, luz bem baixinha. Aí ela janta às 19 horas. Janta na mesa com você. Se você não for comer, senta com a criança, conversa com ela. Tem conversa de criança mesmo. Não fica tendo conversa de adulto e a criança só lá no meio. Faça perguntas, desenvolva a conexão emocional. Esses momentos são maravilhosos. Aí a criança, você jantou com a criança, ela deve ser levada para o ritual do sono noturno. Por exemplo, pode ser o banho, pijama, historinha, cama. Pode ser banho, pijama, oração, caminha. Mas a criança deve sair da mesa e ser levada para o sono. Por quê, Simone? Porque quando a criança entra numa atividade de contração, que é a hora de comer, ela entra em um estado de desaceleração mental, em um estado de relaxamento. Aí quando ela termina e ela volta para brincar, mesmo que seja no chão, mesmo que seja com coisas de baixo impacto que ela estava fazendo antes, o que acontece com o cérebro da criança? Ele entra em aceleração, que a gente chama de expansão, ele expandiu, ou seja, ele estava relaxando, comendo, agora eu vou brincar. Aí o cérebro entra em expansão, começa a não reconhecer o ambiente do sono, a criança aumenta o cortisol, a adrenalina, a criança começa a ficar ativa, acesa, elétrica. Depois é muito difícil você pegar essa criança e levar ela para a cama. Ela vai estar resistente, ela não vai querer dormir. Ela vai dizer, não mãe, não quero dormir, não tô acordada. Ou não tô com sono. Por quê? Porque a mente dela entrou em processo de aceleração. Aí começa a produzir hormônio, que deixa a criança acordada. Aí você tem muito mais resistência. Tá ficando claro? Porque quando ela senta para jantar, ela desacelera e você leva ela direto pro quarto, ela continua em estado de relaxamento, naturalmente a criança vai dormir. Gente, não é obrigar a criança a ir pra cama, não é fazer ameaça que vai dormir. Se você seguir isso que eu tô te ensinando, você vai perceber que naturalmente a criança já tá com cara de sono, já tá quase dormindo. É o ritmo que a gente dá. É o ritmo que eu e você respeitamos da criança. Não é nem que a gente faz para a criança, a gente só respeita a criança no desenvolvimento dela, respeita o nosso ritmo fisiológico, o ritmo da criança fisiológico, biológico, respeita a produção hormonal e naturalmente a criança vai dormir. Conseguiram entender? Então, o que você faz com a criança antes, o que nós temos feito, o ambiente da nossa casa, o ambiente de sono da nossa casa, favorece ou não essa criança conseguir dormir, ela conseguir adormecer. Então, a gente é que tem impactado o ritmo dessa criança, a gente que tem alterado naturalmente o processo de sono da criança. Fui clara com vocês? Então, quais são os pilares importantíssimos para o sono? Minha criança ter uma rotina do dia que respeita a idade dela. Se ela faz soneca, ela precisa fazer soneca. Ela precisa ter atividade de expansão e de contração. O que são atividades de expansão? Atividade do brincar fora, ter contato com o sol, com a natureza, expandir, fala de correr, de pular, atividade corporal. Só que ela precisa ter intercalado atividades de contração, que é o que promove o relaxamento.
Uma criança que fica em expansão o dia todo, uma criança que tem uma agenda cheia, ela vai para o inglês, vai para natação, vai para o Kumon, vai para não sei onde, é uma criança estressada. É uma criança que não pode ser criança, porque a agenda dela tá cheia de compromisso. E mesmo que o compromisso seja esporte, quando ele se torna um compromisso, para a criança é estressante. Porque ela tem uma agenda em que ela não pode brincar livre, isso não respeita quem a criança é. Não respeita a infância. A criança precisa do brincar livre. Elas já ficam 4, 5 horas nas escolas, fechadas em uma sala, porque o modelo de escola também está precisando ser atualizado. Ela já fica ali com a energia retida, ela já fica ali tensa. E depois a gente encher a agenda, é uma criança estressada, é uma criança que tem um sono ruim, porque acumula cortisol o dia todo. Então o ritmo da sua criança durante o dia precisa respeitar a idade dela. E você entender isso traz tanta clareza, porque você sabe o que você vai fazer, e aí você não fica vivendo estresse. Aí você não fica com aquele dia que a criança chora o dia inteiro, que a criança só grita, que ela só faz birra. A birra também é um sinal de alerta. Se a minha criança está fazendo birra demais, eu falei isso na live da semana passada. O que está acontecendo que está fazendo o meu filho perder o controle emocional com tanta frequência? Porque a birra é uma manifestação emocional. É o sono? É a falta de escuta? É a criança não se sente ouvida, atendida? Qual a necessidade que está por trás daquilo? Entendeu? E aí você respeitar o ritmo da criança, fazer o equilíbrio das atividades, respeitar a luminosidade do dia, da noite, conduzir o seu filho, é certo sim que você vai ter resultado. Então qual é o passo a passo, Simone? Ao entardecer, diminui o ritmo da criança. Oriente ela a atividades de baixo impacto corporal. Não é a hora de correr lá fora, de pular, de saltar, de fazer festa. É a hora de diminuir a atividade. Faz uma brincadeira sentada no chão, monta um quebra-cabeça, pintar, massinha, cozinhar, tem várias coisas. A criança só precisa de direção. Não é você controlar, é você dar direção. Encaminhou a criança para o jantar, sentou na mesa, jantou, comeu, ela deve ser levada para o próximo passo do ritual do sono. Então ela terminou de jantar, ela toma o banho, bota o pijaminha, vai pro quarto, conta a historinha, deita na cama e dorme. Se você seguir essa sequência todos os dias, se você repetir isso com constância, você vai perceber os resultados no seu filho. Vai fazer grande diferença, vai impactar ele muito, muito. O ambiente da sua casa vai mudar. Eu fiz isso. Eu fiz toda essa adaptação na minha casa. E é incrível os resultados. Hoje eu não abro mão disso. Hoje eu não abro mão da rotina deles, de colocar eles dormir. Porque eu sei o quanto impacta a vida deles. Eu sei que no outro dia eles estão mais cansados, mais estressados, eles vão brigar mais. E aí fica difícil para mim também. E aí a gente começa a ter muito conflito, e aí a maternidade fica pesada, fica difícil. Mas é porque não é a criança que nos está causando isso. É que a gente não está sabendo lidar com tudo isso. Lidar com tudo que a vida tem, ou que a gente tem na vida, com uma criança. Nós estamos querendo dar o ritmo para as crianças, o nosso ritmo. Ah, Simone, mas se meu filho dormir 8 horas, como é que eu faço para eu sair, para não sei o quê? A gente tá querendo dar ritmo para as crianças de adulto, tá errado. Isso tá prejudicando demais o desenvolvimento infantil. E outra coisa, se os seus filhos dormem 7h30, 8 horas, você tem tempo para você. Você precisa olhar para você e para o seu casamento. Você precisa ter um tempo a sós com o seu marido. Não adianta você reclamar que não tem tempo a sós. Ah, eu não consigo, não dá. Se você não organizar a rotina, se você não dar ritmo para os seus filhos, se você não levar eles intencionalmente a dormirem mais cedo, você não vai conseguir tempo sozinha com o seu esposo. E a construção desse relacionamento é tão importante para uma vida familiar saudável. Porque primeiro passa em você, aí vai passar no casal e depois chega nos filhos. Então a gente está tentando dar amor para os filhos, ser paciente, melhorar a nossa relação de forma vazia. Por que vazia? Porque eu não dou amor para mim,
eu não resolvo os problemas do meu relacionamento, não me sinto amada, nunca mais eu e meu marido trocamos carinho, nunca mais conversamos, nunca mais saímos, o casamento tá vazio e a gente tá tentando dar amor para a criança. Por isso que nós mães nos sentimos tão esgotadas, porque a gente tá tentando dar amor vazia. Você tem que dar o que você tem. E você só vai ter quando você intencionalmente fizer isso por você. Não espere ninguém fazer isso por você. Entendeu? Então, você colocar as crianças para dormir mais cedo, respeitar o ritmo da criança, além de ser saudável para o desenvolvimento dela, é saudável para você, para sua casa e para o seu ambiente. Porque ter filho não é para ser assim, tão desgastante. É porque o que a gente tem feito tem trago essa atmosfera. Ficou claro sobre como levar as crianças a dormir, como ter noites melhores de sono? Então, uma coisa eu preciso que você fixe bem na mente. Se o seu filho está tendo muitos despertares à noite, tem que olhar para a rotina do dia dessa criança. Tá exaustiva? Não tá? Tá fazendo soneca? O que ele está fazendo antes de dormir? Às vezes eu fazia isso antes, chegava a entardecer, 6 horas, ligava a televisão, as crianças ficavam na frente da televisão 1 hora e meia, enquanto você arruma o jantar, arruma a mesa. Aí você chama as crianças para jantar. E aí é uma confusão para ir para a cama, porque a mente deles está a mil. Então não cometa esse erro. No máximo, a criança precisa desligar a televisão e celular 1 hora antes de dormir, antes da noite. Então até 4h30, 5 horas, desliga tudo. Para 6h30 eles jantarem, ir para o quarto e conseguir dormir, para dar um tempo para a mente desacelerar. Ai, Simone, mas eu não vou ficar com meu filho. Uma mãe me procurou que o filho estava irritado, muito nervoso, agressivo, respondão, desobediente. Qual era o ritmo da criança? Era um ritmo intenso, agenda lotada de tarde, de compromisso. À noite ficava com ela até umas 10, 10h30, depois ia dormir. E aí eu falei pra ela, vamos regular o sono. Mas é o momento que eu fico com meu filho. Você fica como? Não, eu chego, vou cuidar da casa, vou cuidar do jantar, do não sei o que, e ele fica ali perto de mim, aí ele assiste TV. Esse é o momento que eu tenho com meu filho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso não é momento com o filho. Isso não é conexão emocional. Nossos filhos estão vazios. Porque a gente não entende que a conexão emocional não é estar junto com a criança no mesmo ambiente, a criança assistindo televisão e você cuidando da cozinha. Vale muito mais como conexão emocional, como amor, como presença, sabe o quê? Você chegar... Deita aqui, meu filho. Você chegar do trabalho, 6 horas, aí você olha no olho dele e fala, oi filho, eu estou aqui pra você. Eu tenho 15 minutos, 20. Vamos sentar para brincar? Aí você olha no olho, você se entrega àquele momento de corpo, alma e espírito. Você se conecta com a criança. Filho, é só 15 minutos, porque eu vou preparar o nosso jantar. Mas é um 15 minutos que faz a diferença emocionalmente. Pensa no 15 minutos que se repete todo dia. E aí você janta. E aí você tem um ritual do sono com o seu filho agradável, gostoso. Porque você janta, aí vocês vão pro quarto, aí vocês conversam, e aí dá aquele banho gostoso. Aí você pode fazer uma massaginha no pé, aí você pode contar uma história, aí faça pergunta pra criança te contar alguma coisa do dia dela, conte a história da sua infância. Sabe aquele papo bem gostoso? E aí você coloca a criança a dormir. Desculpa. Aí a criança dorme. A criança dorme 7h30, 8 horas. Mas ela teve um movimento maravilhoso com você. Isso sim é conexão. É muito mais conexão, troca emocional, do que você ficar a noite inteira fazendo coisas da casa, os dois sentar na frente da televisão, assistir televisão, ou a criança tá o tempo todo perto de você, só que você é ocupada, lavando louça, arrumando a casa, fazendo coisas do seu trabalho. Entenderam a diferença? Então, invista em um ritual do sono.
porque isso é conexão emocional. Organize o ritmo, coloque a sua criança a dormir mais cedo. Tenha tempo para você. Você precisa de um tempo para você ler um livro, para você começar algo novo, para você assistir um filme. Eu sei, mãe, o quanto é difícil isso. Eu sei que você nunca mais fez isso. Eu sei. Sabe por quê? Porque disseram pra gente que uma boa mãe se anula pelos filhos. E a anulação é um caminho muito ruim, que traz peso emocional para as crianças. Para eu ser uma boa mãe, eu não tenho que me anular. Muito pelo contrário. Quanto mais eu estou cheia de amor, feliz, mais os meus filhos estão felizes. E você precisa de tempo para o seu casamento. Coloca as crianças dormir. Faz um jantar com seu marido. Pode ser cachorro quente, arroz com feijão, pode ser o que você fez no almoço. Não é para ser 5 estrelas, não é para você dar um monte de desculpa, tipo eu não quero fazer, não quero gastar, não é para dar desculpa. É o momento, é você sentar na mesa e olhar no olho dele, não ter criança atrás de você. É vocês começarem a se ver como pessoas, como homem e mulher, de novo, igual era antes com os filhos. Vocês vão achar engraçado que as primeiras vezes vocês não vão saber nem o que conversar. Porque existe um distanciamento emocional tão grande que vocês já não sabem mais o que falar. Entende? Fui clara aí pra vocês? Vou responder as perguntas agora do chat, porque senão eu fico aqui só falando. Entenderam, gente? Sobre como que eu melhoro a noite de sono? Eu preciso equilibrar o ritmo da criança, respeitar os horários. Toda criança precisa dormir antes de 8 horas. Dormir antes de 8 horas. Saber o que eu tô fazendo antes com meu filho para não atrapalhar o ritmo de sono, porque senão minha criança leva cansaço pra noite e vem os despertares. Seu filho tá me julgando. Como assim, Carol? Não entendi. Amor, Lúcia. Gente, isso vale pra gente também. Quando eu fico aqui, ó, fazendo live com essa luz aqui na minha frente, no meu olho, eu demoro a dormir, porque a minha mente entra em processo de aceleração, sobe o cortisol e fica difícil adormecer. Tem dia que quando eu fico até muito tarde com essa luz, eu tenho um sono bem superficial. No outro dia eu acordo como se não tivesse dormido. Tava encarando? Mas ele não tá te vendo, não. Ó, Luiz. É ruim essa luz aqui pra ele, ó. Pra ele pegar no sono de novo. Né, filho? Deve ter sonhado hoje. Querem me fazer pergunta? Ou já posso encerrar essa live? Me fala no chat. Fez sentido? Deu para vocês pegarem alguns insights aí? Já dá para você mudar alguma coisa por aí? E quando precisar sair? Ir em algum aniversário ou algo do tipo, que quebra a rotina. Então, quando você... Muito boa a sua pergunta. Quando você está começando, por exemplo, vocês vão começar a regular agora o sono da criança. O ideal é não ter essa quebra. Por quê? Porque seu filho ainda está em adaptação. Então, o ideal é você aplicar aí uns 15 dias seguidos para que o seu filho entre nesse ritmo e você também. E não é assim, ó, gente, eu faço hoje, não, amanhã não tô afim, não faço depois. Não vai dar. A criança precisa de sequência e de constância para ela se adaptar. E fora que o corpo dela, a produção hormonal, tudo não tá regulada. Tá totalmente desregulada. Então a criança precisa dessa repetição para ela ir organizando. O que eu faço aqui? Quando a gente precisa sair e altera um pouco a rotina, tem que ter o equilíbrio do ritmo. O que é isso? Por exemplo, se hoje os meus filhos vão no aniversário e eles vão dormir um pouco mais tarde, eu equilibro durante o dia as atividades que eles vão fazer. Eu organizo para que eles tenham atividade de menos impacto, menos cansativo, umas atividades que gastam menos energia corporal, para eles não cansarem tanto,
Pra noite, como eles vão dormir um pouco mais tarde, eles não entrarem em exaustão. Porque se a criança entra em exaustão, que é o excesso de cansaço, ela vai ter dificuldade para dormir. Então, por exemplo, o dia que eu vou com eles no cinema, o cinema é 6 horas. Nós vamos chegar de lá, eles vão dormir 8. É um dia de tarde que eles não vão para piscina, eles não podem ir na areia brincar, ficar correndo lá fora. Não dá para eu ir na praça com eles de tarde, ir na praça, ir na rua de noite, ir no cinema para dormir tarde. É o acúmulo de atividades. Então, sempre quando eu vou programar algo que eles vão dormir um pouco mais tarde, eu preciso entender o que eu vou fazer antes e depois. Porque, por exemplo, se hoje à noite eles vão no aniversário e vão dormir 9 horas, amanhã é um dia que eu não posso colocar um monte de atividade com eles. Porque eles já vão estar cansados da noite anterior, porque dormiu fora do horário. É igual a gente. Se você está acostumado a dormir 10 horas e um dia vai dormir meia-noite, no outro dia você vai estar cansada porque você dormiu meia-noite. A criança também é assim. Só que a criança não comunica isso. A criança não sabe falar isso. Como que a criança fala? Ficando irritada, ficando nervosa, ficando de mau humor, ficando birrenta. Aí a gente fala que ela é birrenta, que ela é teimosa. Mas no fundo ela está cansada. Ela está exausta. Porque o ritmo dela está desequilibrado. Porque quem dá o ritmo na rotina da criança somos nós, eu e você. Porque a criança, por ela tá sempre em expansão, correndo, pulando, porque energia eles têm. Só que depois eles entram em colapso. E aí vem os estresses, vem o choro, entenderam? E a criança aguenta até 1 hora, mais ou menos, do horário habitual. Por exemplo, se eles dormem 6h30, a sua criança vai aguentar até 7h30, de uma forma ainda tranquila, assim. Dependendo do ritmo do dia, se a criança não estiver muito cansada, ela aguenta bem. Se for um dia que tem um ritmo puxado, muito cansativo, você vai perceber que ela já começa a chorar, ela já começa a ficar irritada, porque tá demorando o horário dela dormir. Entenderam? Quem me perguntou, entendeu? Equilíbrio de ritmo. Você equilibra o que a criança faz no dia e no outro dia, porque ele já foi dormir mais tarde, para não acumular o cansaço. Se for algo muito tarde, por exemplo, se for um aniversário mesmo, que eu vou com eles, que eu chego 10 horas, 9, 10 horas, no outro dia eu coloco eles dormirem mais cedo. Já teve um dia que nós saímos aqui, é tipo uma sexta-feira assim, fomos almoçar no Rio, ficamos à tarde no Rio. Então, foi um dia bem cansativo, bem cansativo. Eles estavam exaustos, dá pra ver na criança quando ela tá exausta. Eu cheguei em casa às 4h30, por aí, eles lancharam, jantaram, e aí 5 horas eu subi com eles pro quarto. Subi, contamos historinha, tomamos um banho bem demorado. Antes de 6 horas eles estavam dormindo, e dormiram até mais de 6 horas do outro dia. Por quê? Porque o ritmo foi muito intenso para eles. Quando você entende esse negócio de ritmo, de equilíbrio, de expansão e contração, você consegue deixar o seu dia mais leve, porque você equilibra as atividades. Porque deixar a criança em exaustão é péssimo para você, porque vem o choro, vem a birra, vem a confusão, aí o nosso dia fica pesado, não é verdade? Que bom que você entendeu. Mais alguma pergunta? No domingo sempre levo eles para a igreja. O culto começa às 7 e termina às 8. Então no domingo não consigo manter a rotina. Então, Mari, deixa eu te falar uma coisa. A rotina, boa pergunta essa. Deixa eu trazer mais uma clareza para vocês. A rotina, quando ela é apenas uma sequência de horário, ela é pesada e chata. E ela é cansativa para você e para a criança. Toda a rotina... pro bebê. Falar nisso, semana que vem a live é de rotina, hein? Os pilares de uma rotina. Vou falar mais disso. Agora eu vou dar uma pincelada para vocês virem na live semana que vem. A rotina, para ser leve, ela precisa ser uma rotina com ritmo. O que é uma rotina com ritmo? O que importa para a criança é a sequência de atividades que se repete todos os dias. O horário serve para nos orientar os adultos. Criança não entende de horário.
Tanto é que se você quer falar alguma coisa que a criança vai fazer de tarde, você tem que associar atividades que ela faça. Você fala assim, depois que você almoça, que você dorme, é a hora de fazer tal coisa. Depois do almoço, ou depois que você vai não sei aonde, que você chega, é a hora de dormir. A criança associa atividades. Por isso que a rotina traz previsibilidade para a criança, deixa a criança segura, porque ela fica segura do que vai acontecer com ela. Então, por exemplo, Mari, a sua rotina não pode ser só uma sequência de horários. A sequência de horários orienta você a organizar a sua vida, porque a gente tem horário de almoço, horário disso, horário daquilo, horário de chegar, horário de sair. Só que para você conduzir a criança, você tem que olhar o ritmo. Você precisa olhar o que é o ritmo, Simone. É a intensidade das atividades. E o que a minha criança está fazendo antes de dormir, durante o dia. Então, se todo domingo você vai na igreja, o horário da igreja é de 7 às 8, você precisa equilibrar o ritmo dessa criança durante o dia do domingo. Por exemplo, se é um domingo que eu faço isso aqui, se é um domingo que você vai almoçar na chácara, passa a tarde inteira no rio, é um dia cansativo, é muito difícil a criança aguentar sem chorar, sem ficar irritada, sem ficar nervosa. Por quê? Porque o ritmo dela foi muito intensa para o atraso do horário do sono. Mas se eu equilibro o ritmo, então quando eu quero fazer isso com eles à noite, quando eu vou na igreja, é um dia que não dá para eu sair de dia, não dá para eu passar o dia inteiro na chácara, o dia inteiro no rio, porque eu vou ter estresse com a criança de noite. Então eu equilibro o ritmo do dia. É um dia que as crianças vão ter um ritmo mais desacelerado, com atividades menos intensas. Por quê? Porque eu vou atrasar no sono. Aí quando eu equilibro o ritmo, o humor e a irritabilidade da criança fica melhor. E você mantém a sequência de atividade. Qual é a sequência de atividade? Foi na igreja, chegou, tomou banho, vai pro quarto, vai dormir. A sequência de atividade é super importante na condução do ritmo da criança. Entendeu? Então, por exemplo, se você faz isso todo domingo, seria importante na segunda-feira você priorizar e não abrir mão para ele dormir tarde também. Então, por exemplo, se todo domingo eu vou na igreja, ele já dorme tarde, aí tem escola, aí tem outras coisas durante o dia, é um dia que você não pode deixar ele dormir tarde na segunda também. É um dia que você tem que priorizar, dizer assim, não marco nada na segunda à noite, porque eu já atraso a rotina dele domingo à noite, ele dorme mais tarde porque eu vou na igreja, então segunda-feira eu vou colocar meia hora, gente, meia hora impacta muito a criança. Eu vou colocar ele dormir meia hora antes na segunda, para que na terça ele fique melhor. Entendeu como é que você equilibra o ritmo? Porque se você atrasa ele no domingo, aí segunda-feira você atrasa de novo, terça-feira essa criança vai estar mega irritada, vai estar dando patada em todo mundo, vai estar sendo grossa com você. E a gente lá corrigindo, batendo, fazendo coisas com as crianças, sendo que o problema é o sono. Isso é muito claro, gente. Quando você começa a fazer o teste, quando você começa a aplicar isso na sua vida, é muito real, muito. Entendeu, Mari? Oi, Amanda, você chegou? Viviane, estava aí desde o começo? Entendeu, Mari? Que bom. Então, equilibra o ritmo e lembra sempre a sequência de atividade, a intensidade da atividade, quando que ela tem que ser mais intensa, quando que ela tem que ser menos intensa, vai dar o ritmo da sua rotina, que vai favorecer ou não o sono. Semana que vem, eu vou fazer a live sobre rotina. Aí eu vou explicar para vocês sobre essas atividades de contração, de expansão e o que impacta a sua criança, que vai complementar essa. Por quê? Porque a rotina do dia vai impactar a noite dessa criança. Ficou claro? Então, mais alguma pergunta? Domingo tem live, casamento depois dos filhos. Como que fica o nosso casamento? Não perca, convida mais alguém. E semana que vem, quinta-feira, tem live, os pilares de uma rotina leve. Aí eu vou te ensinar como fazer uma rotina que não é pesada, cansativa e chata para você. Porque a rotina é para ser liberdade, não é para ser prisão. Entenderam? E eu quero que você se inscreva no meu evento. Eu vou fazer um evento gratuito para mães online. Vai ser dia 30 de junho.
Como ter conexão emocional com os filhos tendo pouco tempo. Como é que faz? Eu tenho pouco tempo, mas eu quero ter conexão emocional. Eu quero que meu filho se sinta amado. Como ter conexão emocional com os filhos tendo pouco tempo. Para você, de uma vez por todas, se livrar da culpa que te consome, porque talvez você é uma mãe que trabalha. E mesmo que não seja uma mãe que trabalha, em casa a gente tem muito trabalho. Mesmo assim, você não se sente conectado emocionalmente com o seu filho, porque não tem proximidade emocional. Entenderam? Deita assim, meu filho. Ai, porque senão eu não consigo falar. Aí. Ixi, sua roupa tá molhada. Entenderam, gente? Ficou claro aí pra vocês? Se inscreva no meu evento. O link tá na minha bio. Entra lá na minha bio, que é lá no perfil, clica no meu nome. Aí você vai lá e se inscreve. Você vai botar o nome, o e-mail e entra no grupo VIP do WhatsApp. O grupo VIP do WhatsApp é fechado, só eu e a minha equipe que mandamos mensagem lá, não é um grupo aberto. Lá você vai receber o material exclusivo da aula e também vai receber um desconto especial, porque no dia da aula do meu evento gratuito, eu vou abrir vagas para o meu curso Maternidade Sem Peso. E se você quer eliminar o caos da maternidade na sua vida, você quer entender os conflitos que você vive, você quer ter dias com menos conflito, vencer os desafios, melhorar de verdade o seu relacionamento com os filhos, você quer ter certeza que você está no caminho certo, se você quer ter clareza e segurança na educação dos filhos, do que você tem feito, de como isso vai impactar o futuro deles, entra pro curso, porque é transformador. Transformador. É muito conhecimento ali. Vocês gostam aqui das lives, vocês gostam do conteúdo que eu trago para vocês. Lá tem muito conteúdo. E eu vou colocar mais bônus esse mês. E tá bem lindo o curso. Eu vou mostrar ele para vocês por dentro. Acho que semana que vem eu vou fazer um vídeo e vou mostrar para vocês. Todo mundo já se inscreveu? Quero ver vocês lá comigo, hein? E onde estão as minhas damas queridas? Estão aí? Você já entende o conceito de dama? Estamos combinadas assim? Não é que esse pijama do Flash? É. Estamos combinadas? Um beijo, meninas. Foi um prazer estar aqui. Eu espero que esse conteúdo traga, sim, transformação para sua vida. Eu espero, sim, que ele faça diferença para você. Porque você, a sua casa, a sua família merecem dias melhores de sono. E se você tem algo difícil para resolver, se você tem algo... Cuidado, meu filho. Se você tem algo específico que você precisa de ajuda, eu tenho a minha mentoria individual, onde eu trato do seu caso de forma especial, né? Monta um plano de ação para você, mas não se conforme com essa situação que você está vivendo, tá? Busca uma saída. A maternidade não é para ser assim. E eu tô muito feliz em ter vocês aqui comigo. Um beijo, até domingo, hein? Domingo tem live. E semana que vem, na quinta-feira, tem live também. Beijo. Boa noite. Fiquem com Deus. Dá tchau, Luiz. Dá tchau? Dá tchau, assim. Tá, boa noite. Tirem foto, gente. Coloca nos stories e me marca. Me marca nos stories.
aumentava?